Obrigado, Maria. Obrigado ao DOP pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui, né? A Rosângela, quando falou comigo, eu falei, poxa, fiquei super orgulhoso de poder estar aqui, falando um pouquinho de tecnologia, né, que é o que a gente vive no dia a dia. Trouxe uma apresentação simples, rápida, para deixar um tempo também para a gente bater papo e trocar uma figurinha, né? Então, eu sou Luiz Martinez, né, eu sou um dos sócios fundadores e sou responsável pela área comercial da GoFlux, né, e eu vou falar hoje um pouquinho da aplicação de inteligência artificial no mercado de frete para vocês. Só para começar, eu prometi para a Rosângela que ia fazer um jabá bem rápido aqui sobre a empresa, né? E depois nós vamos falar de tecnologia. O que é a GoFlux, né? A GoFlux é uma logtech, né? Então, uma empresa de tecnologia voltada para a logística. Nós somos uma startup, a gente está no mercado desde 2018. Né? A gente começou como uma plataforma de negociação, de trading de fretes. Hoje a gente tem outras torres de negócio, que eu vou falar rapidamente aqui também. E a gente está muito presente no agronegócio, acho que uns 95% dos nossos clientes são empresas de agronegócio, temos clientes sucroalcooleiros também, mas tem fertilizante, grãos, semente, agora etanol de milho também. Então a gente está bem presente no setor, né? Então, como eu falei, o eixo central do nosso negócio começa como uma plataforma de conexão entre embarcadores e transportadoras. Hoje são mais de 60 embarcadores e mais de 3 mil transportadoras que diariamente negociam frete através da nossa solução, e isso aporta compliance, escalabilidade, a possibilidade dos clientes trabalharem com múltiplas transportadoras ao mesmo tempo, e também saving, né? A gente sabe que o frete no mercado de agro, no mercado de commodities em geral, tem uma representatividade muito grande, então a plataforma também traz um ambiente competitivo que assegura saving. Aí nós temos uma unidade de negócio chamada Na Conta, que é uma solução financeira que faz antecipação de recebíveis para as transportadoras. Então a transportadora tem condição de ganhar a carga e antecipar um recebível performado dentro da própria plataforma. Isso ajuda os embarcadores a alongar um prazo, se necessário, e para as transportadoras é um benefício de curto prazo, porque ela precisa daquele dinheiro na mão ali, na conta, como diz o nome. Depois a gente tem uma solução que a gente chama de GoFlux Club. Como eu falei, são 3 mil transportadoras, então é um hub bastante representativo, onde a gente oferece uma série de vantagens para as transportadoras que estão conosco, desde desconto em produtos, até tecnologia para que eles possam subcontratar motoristas, gerir a frota, etc. Temos o Carbon Free, que é uma calculadora dentro da própria plataforma, que calcula a emissão de carbono quando o cliente decide levar o produto de um ponto A para um ponto B. Ele já calcula, e aí os nossos clientes conseguem usar seus próprios... Alguns clientes, eles são geradores de crédito, então eles consomem os próprios créditos deles para poder neutralizar, e outros fazem a opção de comprar créditos no mercado para neutralizar, mas isso está dentro da nossa plataforma, todo o cálculo, enfim, ela foi adaptada ao mercado brasileiro, junto com a FGV, e a gente tem feito várias operações de neutralização. Por último, mas não mais importante, porque eu vou me estender um pouco mais sobre esse tema aqui, o GoFlux View é uma solução de inteligência artificial para predição de fretes. Então, mostra comportamento de frete futuro. A gente passou por um programa de aceleração em 2021 com o pessoal do Google. O primeiro algoritmo que a gente criou foi juntamente com eles nos ajudaram nessa jornada, e hoje a gente já está bem estruturado com essa solução, e eu até vou mostrar para onde que nós estamos caminhando aqui nesse sentido, e com vários clientes aí já estão utilizando essa ferramenta. O que vem à cabeça quando a gente fala de inteligência artificial, né? Tem várias coisas. Hoje a gente já acordou de manhã com um vídeo do Trump dançando, com o vídeo da Kamala chorando, né? Tem muita aplicação para besteira, para diversão, para coisa assim, mas tem muita aplicação bacana acontecendo já com o uso de inteligência artificial. E por mais que pareça um tema complexo, etc., inteligência artificial é um negócio mais simples do que parece, né? Porque é uma tecnologia aportada a uma base de dados já pré-existente. Então, se a gente coleta dados de uma forma
correta, a gente consegue automatizar esse processo. Por definição, isso aqui é uma definição técnica, inteligência artificial é um campo da computação que se dedica a reproduzir comportamentos humanos. Ou seja, hoje, as pessoas, talvez muitos de vocês, conseguem fazer análise de frete, né? Olhar, pegar algumas variáveis, simular, colocar num modelo matemático, dizer como vai se comportar. Isso já é uma realidade. Só que quando a gente traz para esse ambiente computacional, a gente tem uma capacidade muito maior, né, de processar isso, muito maior do que o cérebro humano consegue fazer, considerar múltiplas variáveis, múltiplas combinações. Então, é aí que começa a aplicação de inteligência artificial dentro do nosso segmento. Aonde que pode ser aplicado na logística, né? Desde planejamento de rotas e deslocamentos eficientes, todo mundo buscando otimizar ativo, fazer com que o caminhão rode mais, transporte muito mais, sem precisar de um incremento de frota, já tem aplicações voltadas para essa parte de roteirização, de botar mais inteligência na parte de rotas e mapeamentos de deslocamento. Gerenciamento de estoque, mesma coisa, estoque é dinheiro parado. Então, a indústria está buscando o tempo todo poder otimizar seus estoques. Que bom seria se não sobrasse e não faltasse estoque, se conseguisse vender e não deixasse produto parado, se conseguisse atender seu cliente sem ter um estoque elevado. Tem soluções também voltadas para isso já. Previsão de demanda, né? Se saber quando que as coisas vão acontecer e em que medida vão acontecer. Monitoramento de carga, previsão de tendência de consumo, automação entre armazéns, é possível também aplicar inteligência artificial. E predição de frete futuro, que é o que eu vou falar um pouco mais à frente aqui. Imagina que legal a gente olhar, né, e o exercício de futurologia sempre é uma coisa difícil, mas sempre é uma coisa que todo mundo está buscando em todos os setores, né? Que bom seria se a gente conseguisse olhar para frente e saber como que vai ser o nosso trabalho daqui a um tempo, como que vai ser as nossas relações dentro da empresa, como vai ser o nosso setor, e esse é um exercício que todo mundo tem buscado. Mas a notícia boa é que com o recurso de tecnologia e do uso de inteligência artificial já é possível. Então imagina a gente pegar uma rota super tradicional no segmento aqui, da região de São José do Rio Preto para Santos, poder projetar isso praticamente um ano para frente, saber como o frete vai se comportar, né? Quantas variáveis tem para você conseguir olhar esse frete para o futuro? Muitas. Tamanho de safra, câmbio, dólar, porto, se é um porto engargalado, se é um porto rápido, isso vai fazer com que o frete tenha um comportamento ou outro. Preço da commodity, se está bom para a empresa vender, se está ruim para vender. Agora imagina colocar tudo isso num caldeirão e poder acompanhar como isso se comporta, né? E já tem essa aplicação, já funciona, e assim, eu sempre falo que ela não é uma ciência exata, né? Mas ela vai eliminando, eu estava conversando com a Maria um pouquinho antes aqui, ela vai eliminando chances de você errar mais, né? Então, vamos dizer, acho que foi em 2022 que teve a guerra lá da Ucrânia e da Rússia, né, começou, ninguém previa, né? Essa não é uma variável prevista no modelo matemático. Pode acontecer uma guerra no Oriente Médio e o preço do barril de petróleo explodir, dólar explodir. Não é uma variável controlada. Mas tem uma série de outras variáveis que a gente consegue acompanhar, como essas que eu acabei de falar. Safra, comportamento de preço de diesel, como ele está indo, baseado em todo o histórico. E isso processado com inteligência artificial, ele consegue projetar, jogar para frente e faz com que a gente, como decisor, possa ser mais assertivo. Então, imagina, você está lá, você tem que tomar uma decisão se você contrata um frete ou não nesse momento. Você sabe que um navio, por exemplo, vai atrasar, ou você sabe que um navio vai antecipar, passou batido num porto aí no meio do caminho e vai chegar antes. Se você vê a tendência desse frete, como ela está se comportando, você pode tomar a decisão. Pô, o frete está com uma tendência de queda, meu navio vai atrasar? Posso segurar. Poxa, o frete está embicando para cima. Tem lugar para deixar mais próximo do porto?
e comprar o frete antes, você pode tomar essa decisão. Então, assim, o uso da inteligência artificial na parte de predição de fretes já é uma realidade, né? Já é permitido com que os clientes tomem esse tipo de decisão muito mais assertiva. De novo, aqui, quando a gente fala de inteligência artificial, ele está replicando um modelo humano. Como eu falei, o ser humano faz isso, já fazia isso. Só que agora, com uma capacidade de análise infinitamente maior e mais precisa do que a gente consegue fazer. E mais rápida, né? Que a hora que você joga nos modelos, isso em minutos, ele já traça essa tendência. E a inteligência artificial generativa, né? Que é um outro tema bem recorrente, né? Então a gente falou que a inteligência artificial é reproduzir o comportamento humano e a generativa. Como o nome já diz, é você gerar novos conteúdos, você gerar novas análises, você produzir, criar coisas que a partir do zero. Então, hoje você tem aplicações para produzir PowerPoint, por exemplo, né? O pessoal até brinca, fala a morte do PowerPoint. Você tem aplicações de inteligência artificial generativa que você diz, olha, eu quero falar de sustentabilidade, tem que ter isso, isso e aquilo, tem que falar da Amazônia nos últimos anos, tem que fazer... Ele, pum, monta um PPT para você, e você precisa fazer pequenos ajustes, às vezes colocar o logo da sua empresa, e assim por diante. Né? Eu até brinquei no começo aqui, a gente viu hoje de manhã já uma enxurrada de memes e coisas nas redes aí, do Trump dançando, da Kamala chorando, inteligência artificial usada para uma brincadeira, para lazer, mas generativa. Né? Alguém entrou num software de inteligência artificial e escreveu, ó, Trump dançando, música do Bee Gees. Ele já colocou a cara do Trump sozinho, já dançando e tudo mais. Né? A gente está caminhando para a parte de código de software. Então, assim, a gente vai ter uma dependência cada vez, e a GoFlux é uma empresa de tecnologia, a gente tem 50 e poucos desenvolvedores, pessoas de tecnologia, uma dependência menor. A gente já usa lá, para algumas rotinas internas, essa parte de inteligência artificial generativa. Né? Outro dia, a Priscila, que é a nossa coordenadora de ciência de dados, nos mostrou lá um negócio que ela fez, que ela automatizou a produção dela, o trabalho dela, usando inteligência artificial. Uma tabela que ela levaria tempos para montar, montou em coisas de segundo, muito rápido. Né? Então, a diferença para a generativa é aquela que gera, a partir do zero, novos conteúdos. Agora, imagina que legal se você tivesse um prompt, onde você pergunta para ele como será o frete do açúcar nos próximos 3 meses, por exemplo. Né? Inteligência artificial generativa mais comum aí tem sido com base no chat GPT, que todo mundo está usando, etc. Né? Eu sou da época que precisava ir na biblioteca fazer trabalho de escola, muito provavelmente minha filha vai ter tudo pronto aqui, ela digita o que quer e põe até a capa na cor que ela deseja. Né? Então, agora imagina que legal se a gente pudesse ter um prompt onde a gente faz algumas perguntas sobre frete. Como que o frete vai se comportar daqui a um tempo? Qual é a variável que mais está pesando no frete nos últimos 6 meses? Determinada região, como que está se comportando? Qual é a maior variável? Região aqui de São José do Rio Preto para Santos, qual é a maior variabilidade? Como isso vai se comportar? Se a gente perguntasse nesse chat, num prompt aqui, e ele respondesse para a gente como as coisas vão se comportar, como que o frete vai ser, dá esse tipo de análise para nós mastigada. Né? Então, imagina que legal que é esse futuro que a gente vai poder ter tudo isso na mão, e não para brincadeira, fazendo meme lá do Trump, etc., mas para coisas que são super importantes no nosso negócio. Né? Agora, a notícia boa que eu tenho para vocês é que esse futuro já existe. Nós temos essa ferramenta, né, que eu falei um pouquinho lá atrás, é o GoFlux View, que ele já tinha essa parte de inteligência artificial, então ele já faz as análises, simulando, considerando as principais variáveis, traça rotas futuras, né? Então, se você olhar essa linha contínua, é o que já aconteceu, a linha para frente é o que vai acontecer.
de tempos em tempos. Hoje a gente tem lá mais de, são se eu não me engano, 120 rotas que a gente já consegue olhar em 12 meses como o frete vai se comportar. E toda semana o pessoal de produto lança rotas novas, o pessoal de inteligência de dados, eles têm uma métrica lá que acima de 87% o modelo está considerado consistente para aquela rota. Com o passar do tempo ele vai ficando, a gente tem rotas lá que já operam a 95% de precisão, algumas rotas até um pouco mais, outras um pouco menos. Depende muito do volume de dados e do tempo que o modelo vai entendendo e vai processando, né? Então imagina que legal a gente poder olhar para isso e fazer esse exercício de futurologia, né? De novo, não é uma ciência exata, mas é uma ferramenta a mais para a gente tomar decisão. Eu sempre faço uma comparação com o médico, né? O médico, antes de tomar uma decisão de operar alguém, ele pede um exame laboratorial, ele pede um exame de imagem, ele pega todos os sintomas que a pessoa está sentindo e ele vai eliminando as possibilidades de uma doença, alguma coisa, até que ele chega num espectro bem pequeno e fala, olha, o problema é aqui no rim da pessoa, etc. Precisa, não precisa operar. Então ele parte de uma série de informações que ele tem para tomar decisão. Aqui não é diferente, né? É uma ferramenta que faz com que você possa tomar uma decisão muito mais precisa, muito mais assertiva, né? E aquele prompt também já existe. Nós estamos lançando ele agora, né? Ele está nos últimos ajustes. A gente só põe comercialmente. A gente tem uma série de coisas que estão rolando ao mesmo tempo, mas a gente só disponibiliza ele comercialmente para os nossos clientes a partir do momento que a gente tem a certeza e a segurança de que está funcionando, né? Só que hoje a gente já usa. Todo mês a gente divulga um relatório de inteligência de mercado e nos últimos, acho que 4 relatórios, ele já foi feito por inteligência artificial generativa. O nosso time de inteligência, ele dá uma olhada no final para ver, no começo tinham erros de português, de gramática, de coisas assim, mas o pessoal dá uma calibrada ainda. Mas ele já vai entrar agora nos próximos meses, o prompt, onde os clientes podem fazer a pergunta sobre o comportamento de frete e ele vai traçar esses cenários para a gente, tudo praticamente mastigado. E aí a gente divulga esse relatório todo mês, né? Hoje ele já é feito por inteligência artificial generativa e a gente manda para o mercado, manda para os clientes aí, para todo mundo ver o que está rolando em termos de frete, preço de frete por região, as variações, os principais índices. É um relatório bem bacana, né? E aí eu vou deixar aqui para vocês, eu vou ter o prazer de compartilhar esse relatório. Quem me mandar uma mensagem por WhatsApp, por e-mail, a gente sempre divulga esse relatório, bota o nome de quem me fizer um contato lá na lista e a gente dispara o mailing. Mas assim, pessoal, o principal recado aqui, eu tentei ser bastante breve, a gente tem um tempinho ainda para perguntas, né? 5 minutos. Inteligência artificial é uma realidade e é mais simples do que a gente imagina, né? É mais do que aquele robô brigando com o ser humano, é muito mais simples do que isso. E veio para ficar, está aí para a gente usar e usar de uma forma bem inteligente. Tá bom? Pessoal, obrigado, viu? A minha? Não, ainda não. Referência. Uhum. Boa parte das variáveis que a gente usa, elas são produzidas internamente, porque a própria plataforma de contratação, ela capta os valores de frete do mercado que estão sendo praticados. Os clientes estão lá transacionando todos os dias, né, várias horas ao dia. Então, é uma base de dados nossa que ela é tratada, ela tem uma curacidade alta, a qualidade do dado, né? As outras variáveis são variáveis de câmbio, variáveis de mercado também que
que são amplamente divulgados, FGV, enfim, tem vários, CMA, Embrapa, tem várias fontes aí. Mas a gente sempre faz um saneamento dessa base. É aquela máxima da TI, né? Entra lixo, sai lixo. Se o dado não for tratado, vai dar erro. Ela também ela é humana, né? Ela vai errar por isso. Mas no nosso caso, boa parte dos dados que nós trabalhamos são produzidos internamente. Então a gente tem um controle maior sobre eles. Ainda que possa ter um erro, por exemplo, vamos imaginar que um cliente nosso está contratando lá, por algum erro ele fez um lançamento, a plataforma tem uma série de recursos à prova de erro, mas ainda alguma coisa aparece. Quando o pessoal nosso de dados, aí o pessoal de engenharia de dados, olha a base, ele consegue pegar essas discrepâncias e excluir ela de uma análise. Então, deixa ela mais linear, vamos dizer assim. Bem bacana, assim, tem um fundo de investimento que investiu na GoFlux no ano passado, que é um fundo americano. O cara lá, que é o sócio do fundo, no meados de 2000, ele criou uma empresa de inteligência artificial lá atrás e vendeu para a Microsoft. Então, ele é um cara assim, muito entusiasta, muito conhecedor do tema. E o que eles fizeram? Eles têm várias investidas no mundo todo, em várias áreas, não só logística. Eles criaram uma área dentro lá do fundo que eles chamam de adição de valor, que é como se fosse uma consultoria interna para apoiar as investidas. E aí tem indiano, paquistanês, tem caras do mundo todo que nos ajudam, por exemplo, a construção do prompt, eles que estão fazendo com o nosso time aqui, mas tem todo o suporte deles na construção dessa ferramenta. A gente tem o próprio time, né? A gente tem um time de cientistas de dados que eles usam alguns modelos para validar a acurácia daquele modelo, né? Então, assim, a Priscila, que é a líder lá, enfim, a pessoa mais técnica nossa, ela já criou uma rotina com o time para verificação da eficiência do modelo. Na verdade, assim, esses modelos, eles existem aos milhares e o primeiro que a gente usou, na verdade, é um modelo que foi usado na Segunda Guerra. Então, assim, não tem nada de novo. O que você precisa para o seu tipo de atividade, encontrar o modelo mais adequado. Mas, assim, pelo que já me relataram, tem mais de 50 modelos que poderiam ser usados dentro do nosso negócio. Mas o que a gente usou, que ele tem um nome, eu não vou me lembrar agora, Run, alguma coisa, é o que tem a melhor precisão, é o que melhor encaixa bem no tipo de dados que a gente trabalha. Tá? E o que a gente viu também é que o comportamento do frete, sobretudo no agronegócio, é diferente, por exemplo, de um frete mais técnico, um mercado de bens de consumo, um mercado mais sofisticado, que ele é um frete muito mais custo da transportadora, que os veículos são dedicados, etc. No agronegócio você tem uma volatilidade muito grande, porque o cara subcontrata, né? Como tem safra, etc., a transportadora subcontrata. E aí, o pessoal nosso lá fez uma análise de várias bolsas de valores ao longo do mundo, desde a Bolsa de Chicago, que é para commodities, mas Nasdaq e outras, e ele tem exatamente o mesmo comportamento de bolsa. Então, ele sobe, e aí todo mundo começa a tirar o pé para comprar, ele cai. Então, quando eles plotaram, isso foi bem interessante esse trabalho, quando eles plotaram, mostra os movimentos dessas bolsas, a curva, ela é exatamente uma curva de trading de frete. Exatamente. Legal. Bom, pessoal, estão me informando aqui que acabou o tempo. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a Rosângela também pelo convite. Meus contatos estão aqui, fiquem à vontade. Se quiserem que eu mande esses relatórios aí mensalmente, só me manda um oi ali, eu cadastro vocês no nosso mailing lá e vocês vão receber as informações. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Bom evento para todo mundo aí. Bom dia a todos. Pessoal, eu vou estar hoje trazendo aí um pouco sobre a logística 4.0 e um pouco na ótica, não de um produto, como foi apresentado anteriormente, mas na ótica de desenvolvimento, né? Eu acho que muitos dos que estão aqui, assim como muitas das indústrias que eu atendo, elas sempre têm um grande problema na implementação no que diz respeito quando a gente fala de qualquer item 4.0. Aqui nós estamos falando sobre logística. Já trabalhei com projetos de indústria 4.0, tenho minha formação em pós-graduação em indústria 4.0, há
Atualmente estou fazendo outra pós-graduação em inteligência artificial aplicada à estratégia de negócios. Por quê? Porque é a onda do momento, né? E o que é mais complexo é que tudo que tem neste momento, ela atende pequenos nichos. Então, basicamente, tudo que a gente vai resolver de problema, nós temos que criar uma solução. Então, hoje a ideia é mostrar para vocês o que é necessário, e lógico, trazer algumas referências, mas do que é necessário para a gente desenvolver essas soluções. Dentro da logística 4.0, a gente tem uma definição que ela vem basicamente dentro do que é a diretriz da indústria 4.0. E que basicamente é tornar a nossa operação smart, que era o que está sendo dito anteriormente aqui, né? Eu ter tomadas de decisões, eu ter informações, se não para ser tomada a decisão de forma automática, mas para que alguém decida, pautado num processamento de dados mais assertivo do que a capacidade humana, que é o que a indústria já vem fazendo há algum tempo. E hoje, na área da logística, está acontecendo a mesma onda. Mas como que essa onda ela está ocorrendo? E qual que é o caminho que ela está percorrendo? Né? Basicamente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos utilizando potencial de automação, inteligência artificial e o que a gente chama de IoT aqui, para ter aqueles seguintes benefícios. Existem outros, tá? Mas esses são os principais. Melhor nível de serviço, mais qualidade de entrega, maior capacidade de entregar, mais confiabilidade na entrega e melhor flexibilidade de entrega. Eu acho que, quando a gente fala, no exemplo, em confiabilidade de entrega, eu não vou nem falar de entrega, eu vou falar de chegar em algum lugar. Hoje, quando você abre o seu celular e coloca num Waze, num Google, né, no Google Maps, o horário que ele fala que você vai chegar, se não ocorrer nada assim de você parar, de você ter um acidente, aquele horário vai, de fato, acontecer. Então, aquilo ali me dá uma confiabilidade na entrega muito grande. E quando a gente fala do mercado logístico, isso é muito importante, porque a otimização do transporte, do modal, ela é um item extremamente estratégico para quem está nesse mercado. E quando a gente fala, um exemplo, na agroindústria, isso pesa muito. Porque se eu tenho um caminhão aguardando na usina, ou se eu tenho um caminhão aguardando lá na frente de trabalho, um exemplo, um carregamento, isso me gera prejuízo. Das duas maneiras me geram prejuízo, né? Se eu tenho um exemplo, isso pensando no inbound, né? Mas no outbound, se eu tenho um exemplo, um caminhão que saiu da minha usina ou da minha empresa para fazer uma exportação, está lá no porto, está esperando o momento dele descarregar lá, isso me gera prejuízo. Se esse caminhão tinha que chegar, descarregar e retornar, em um trajeto que isso dá para ser feito em um dia, e eu faço isso em 2, está gerando prejuízo, né? Tem como a gente otimizar isso? Tem. É fácil? Não, porque muitas vezes não vai envolver apenas uma pessoa, né? Às vezes tem que vir uma empresa, uma startup com a solução para que isso seja gerado. Mas fora isso, existem muitas outras coisas que podem ser trabalhadas e que estão surgindo, a partir do que a gente vai conversar aqui, que ajuda na estratégia. Ou seja, é um sonho você chegar em qualquer lugar, já chegar, descarregar e ir embora. A gente sabe que isso é bem difícil de acontecer, porque não depende só do planejamento de quem está enviando, também depende de quem está recebendo. Mas existem muitas outras coisas ainda neste meio do caminho que ainda cabe otimização, que hoje a gente não tem tido a capacidade de avaliação. Tá? Então, esses itens que nós vamos conversar, que competem basicamente os pilares da logística 4.0, quando a gente fala em logística, a gente pode colocar, quando a gente fala em indústria 4.0, a gente pode colocar muitos outros pilares, né, que são as tecnologias habilitadoras, mas pensando em logística, eu fiz um filtro, óbvio que quando a gente olha materiais diferentes, você vai encontrar referências diferentes, pilares um pouquinho diferentes e tal, porque depende muito do foco da logística que está sendo dado ali. Mas hoje, quando eu penso em logística 4.0, o que eu tenho que estar fazendo uso
para conseguir atingir em algum grau da minha operação a logística 4.0? Bom, internet das coisas, que é o IoT, inteligência artificial, a computação em nuvem, né, o cloud computing, Big Data, o Digital Twin, é uma ferramenta hoje muito boa para estar digitalizando o processo, o Machine Learning, que é uma fase, né, como foi dito aqui da ferramenta também, então você tem fase de aprendizado, você tem algumas situações que você precisa fazer para ela replicar, né? Eu costumo brincar que aquilo que a gente não viu, a gente não reproduz, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de tecnologias que fazem tomada de decisão, ela só decide em cima daquilo que ela viu, ou de forma assertiva, ela só decide em cima daquilo que ela já viu, daquilo que ela foi treinada, né? Os smart tags, GPS, o blockchain e a questão da realidade aumentada e virtual, que hoje tem vindo também para agregar muito no processo. E ela pode agregar no processo logístico, tá? Eu vou decorrer um pouquinho dentro de cada aí, falando um pouquinho da aplicação para cada uma. Quando a gente fala de internet das coisas, é interessante a gente parar para entender e para compreender o que é a internet das coisas. Se eu parar para perguntar para vocês aqui, a gente faz uso da internet das coisas hoje em casa? Faz, né? Acho que grande parte aqui ou tem uma luz, pode ser da Amazon, pode ser da Intelbras, que você pega o seu celular, acende ela, apaga, né? Talvez alguns aqui já tenham um ar-condicionado, que antes de você chegar em casa, você já liga, o quarto está geladinho, né? Aquela geladeira que conecta com o seu celular também, você consegue dar alguns comandos para ela. Então, tudo isso já é o IoT, já é a internet das coisas, porque ali eu estou fazendo aquelas 3 situações ali, ó. Eu estou coletando dados do item, eu estou enviando dados para uma plataforma, que é a plataforma de visualização, que normalmente o usuário faz a interação, né? E, óbvio, você também interage com esse dispositivo. E essa interação com o dispositivo, ela é de fato de comando, ou seja, ligar, desligar, verificar como que aquele item está, se está da forma que eu deixei. Hoje é interessante que já tem alguns modelos de carro que você consegue acessar o conjunto de câmera que ele tem para fazer aquela visualização 3D, e você do celular consegue visualizar o ambiente que o seu carro está. Então, se você está desconfiando que tem alguém próximo do seu carro, né, ou alguma outra situação, pelo celular você consegue ir lá, acessar aquelas câmeras do veículo e fazer uma conferência ali, opa, não, está tudo certo com o meu carro, não preciso ter nenhuma preocupação aqui. Então, tudo isso já remete à internet das coisas. Quando eu penso em internet das coisas, basicamente, essa imagem aqui eu tirei inclusive lá do site do Node-RED, né, que hoje é uma plataforma muito utilizada para fazer alguns tipos de integração. E sempre que eu penso em internet das coisas, eu preciso pensar nesses 3 conjuntos aqui, ó. Eu sempre vou ter o que a gente chama muitas vezes de supervisório, que é algo que fica localmente captando essa informação, ou, em alguns casos, ele já fica também na nuvem, no caso, um exemplo de um equipamento que você coleta o dado de seja uma televisão, seja um refrigerador, um ar-condicionado, ele não vai ficar especificamente lá na sua casa, mas ele tem um broker ali, ele tem um local que vai ficar comunicando com esse equipamento e fazendo uma certa interface. Eu vou ter o device, que o device basicamente é o equipamento. Então, resumindo bem, estamos falando da televisão, estamos falando do ar-condicionado, estamos falando da geladeira, que acaba sendo ali o device. E eu tenho a questão da nuvem, que hoje ela é extremamente importante. Por quê? Se eu quero ter capacidade de computacional para fazer análise de dados, para gerar alguns modelos, dá para fazer isso em casa? Dá, mas você vai gastar um bom dinheirinho aí, ou muito tempo, para deixar isso rodando, fazendo aprendizado, né?
E quando você vem para algumas plataformas como a Amazon, como a Microsoft, ali você consegue dimensionar o tamanho da máquina de acordo com a capacidade de processamento que você precisa, o tamanho do espaço de memória. Então você consegue dimensionar tudo isso para quê? Para que você tenha o melhor custo-benefício em termos de valor, porque você paga por hora, paga mensal, semanal, dias, depende da forma da contratação, e você consegue fazer esse combo. Com esse combo, eu começo a ter um pouquinho da internet das coisas, tá? E eu citei coisas que a gente tem no dia a dia, que são coisas que todo mundo faz uso. Mas, saindo do nosso dia a dia, quando a gente olha para esse sistema aqui, tem outros exemplos no nosso dia a dia? Tem, né? Então, se a gente olha no campo hoje, eu tenho uma marca, né, de colhedora de cana, que ela faz um trabalho extremamente interessante no que diz respeito à tomada de decisão. Por quê? Ela consegue fazer o corte da cana e gerar um mapeamento de quantas toneladas por hectare está saindo dentro daquele mapeamento. E a partir daquilo ali você toma uma decisão se você vai fazer replantio, se você não vai fazer replantio, coisa que isso, antigamente, era feito tudo de forma analógica, né? O caminhão chegava da frente, anotava o peso na balança, aí se aquela frente deu um rendimento X, você não faz replantio, né? Você faz o replantio ou você não faz o replantio, dependendo da eficiência que teve a área. Hoje, eu já tenho isso agregado a um equipamento que faz a coleta da cana. Então, o que está naquele equipamento, basicamente? Isso aqui, ó. Então, eu tenho um processamento que ele ocorre, possivelmente lá num local, não vai ser na máquina, mas eu tenho esse processamento, eu tenho o equipamento como sendo um device ali, e tenho a questão da nuvem. E ainda destaco mais um item, que é a interface do usuário. Porque quando eu penso em coleta somente, o que foi coletado lá? Foi coletado valores de altitude, latitude, né, com volumetria de tonelada ou quilo, numa tabela. E isso foi transformado em informação. Isso foi transformado em um gráfico, esse gráfico criou características de cores para interagir com o usuário. Porque se eu simplesmente tivesse liberado, eu não, no caso a empresa, né, se a empresa simplesmente tivesse liberado uma tabela com esse monte de informação, ia ter algum valor para o cliente? Não teria nenhum valor para o cliente, porque ele ainda teria que fazer toda a questão da engenharia do dado e fazer aquilo ali se transformar numa tomada de decisão, tá? Então, hoje, a gente já tem isso em equipamentos e quando a gente expande um pouco mais, a gente já tem carros aí fazendo esse tipo de análise, né? Então, quando a gente pega hoje os carros que estão indo para a linha do autônomo, ele faz exatamente isso. Então, quando a gente pega um exemplo, um Tesla, ele fica conectado com o seu servidor. Qualquer alteração que é feita no veículo, inclusive o servidor fica sabendo, né? Tem um caso aí que o pessoal comenta na internet, que teve uma pessoa que fez uma alteração no software para dar mais potência no veículo. A própria inteligência de verificação do software entendeu essa alteração, porque o carro teve parâmetros de aceleração diferente do programado, tudo, e ele mesmo fez uma atualização para voltar o software na sua condição inicial. Então, olha que interessante. Tudo isso por quê? Porque o equipamento, né, que no caso é o veículo, fica conectado diretamente com o servidor. E hoje, grande parte das máquinas que estão no campo também ficam lá conectadas com o servidor. Aqui, um outro pilar é a questão da inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial, para a tomada de decisão, ela é extremamente importante. Mas qual é o problema da inteligência artificial? É o passo anterior. É a coleta do dado. Como que eu vou tomar algumas decisões se eu não tenho esse dado previamente coletado? Então, muitas vezes a gente tem que percorrer este caminho. Então, principalmente quando a gente fala de estado físico, né, que entra um pouquinho lá no Digital Twin, mas basicamente quando eu começo a fazer a inteligência artificial tomar ações relacionadas ao mundo físico, manutenção de veículo, condições de rodagem e vários outros aspectos, não dá para fazer isso sem ter esses parâmetros.
Então, muito provavelmente, para fazer esse tipo de desenvolvimento, você precisa gerar todas essas informações. Ela não vai vir pronta, né? Acho que hoje o maior desafio que a gente tem dentro da área mecânica e industrial, de forma geral, é os dados. Porque a gente não tem dados. Você não encontra dados de vibração de motor como você encontra dados de uma bolsa de valor, que você tem um dado histórico gigante, né? Então você consegue já fazer algumas contas e começar a brincar com isso. Mas, hoje, esse uso ele já tem sido bastante explorado, né? Eu tive a oportunidade de participar de um projeto na escola, que a gente montou uma planta 4.0, e não falando de logística, mas a gente montou uma planta. Então, a primeira etapa foi a montagem da planta, onde ela passou já a funcionar de forma smart, mas a gente queria ir muito além. Por quê? O smart dentro do mundo controlado é fácil. Então, chegava um pedido, ela tomava a decisão, se faz, se não faz, qual faz primeiro, qual faz depois, pautado se tem matéria-prima, tempo, criticidade de entrega, beleza, isso ela vai lá, brinca e resolve sozinha, tá? Inclusive personalizando o produto, com o nome do cliente, tudo certinho, muito, muito bem feito. Mas a gente também quer saber um exemplo, quando que a máquina vai quebrar? Porque aí o robô ele nem vai startar o processo. Se ele está entendendo que o tempo de hora da máquina funcional é inferior, um exemplo, ao tempo de produção, o que ele vai fazer? Não vou startar, mando um alerta, uma mensagem, aviso alguém para vir fazer a manutenção, para a partir daí eu retomar a minha produção. E hoje nós já estamos mais ou menos há 2 anos coletando essas informações. Então, dados de compressor funcionando, temperatura, vibração de motores, enfim, vários parâmetros relacionados aos itens que vão ser feita uma análise, né, com a inteligência artificial, com a previsão de quebra na manutenção, mas antes de chegar nesse nível a gente precisa fazer a coleta. Está fazendo a coleta, aconteceu a quebra, faz a identificação, depois entra na parte de machine learning, faz treinamento, identifica e aguarda o próximo para ver se o resultado foi efetivo ou não, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas você vai fazendo as devidas correções para que ela fique afinada ali naquilo que você deseja. Questão da computação em nuvem, né? Eu falei algumas coisas e eu acho que é importante ressaltar, quando a gente fala da computação em nuvem, dentro da aplicação do campo da indústria 4.0, mas pegando a parte de logística. Primeiro item, acesso remoto. Porque a logística, diferente da indústria, a indústria está dentro de um galpão, né? Hoje as indústrias, elas inclusive estão conectadas em galpões diferentes, mas é mais fácil você pensar em coletar dados de algo que está aqui, paradinho, uma máquina num canto, outra no outro, é mais simples de conseguir traçar essa informação. Mas quando a gente fala em logística, não. Logística eu tenho um veículo andando, eu tenho produto sendo deslocado em tempo real, então eu tenho várias situações ocorrendo ao mesmo tempo que não dá para pensar em um armazenamento em um ponto físico. Então esse acesso remoto ele é interessante não só para visualização, mas para inserção de informação também. Tá? Então para as duas vias é extremamente importante. Se a gente tivesse um exemplo dentro do treinamento, a gente ia falar ali de diversos tipos de acesso que a gente tem, diversas linhas de comunicação, né? Hoje o pessoal para baixa, quando a gente fala de baixa latência aí, com pequenas informações, o pessoal usa muito hoje, está na moda, é o MQTT, né? É um dos que poderia ser utilizado para fazer alguns tipos de acesso, alguns tipos de envio e recebimento de informação. Porém, existem outras soluções que também podem ser aplicadas. A escalabilidade. Computação em nuvem não depende do investimento alto, ela depende de um investimento programado, que vai trazer um certo retorno. Então, eu consigo um exemplo, numa mesma estrutura, que para iniciar um projeto, talvez eu teria que gastar R$100 mil só com estruturação, talvez eu consiga iniciar esse projeto gastando 200, 300, 400 por mês, né? E não R$100 mil, se eu fosse montar isso totalmente local, com processamento, com questões de segurança e tudo mais, né?
fora todos os outros custos fixos, de profissional, enfim, né? Que hoje ainda é mais complicado. Então você tem a redução de custo e a escalabilidade, porque se você imagina que você comprou um equipamento lá, gastou 100 mil reais, 200 mil reais, gastou um preço e dimensionou isso. A coisa escalou muito. Quer dizer, aqueles 200 mil já não vai ser só os 200 mil. Você já vai ter que fazer um outro investimento para fazer o upgrade, né, aumentar a capacidade de processamento ou de armazenamento, enfim, você vai ter que fazer algumas melhorias. E com a computação em nuvem, você consegue reduzir esse custo e ter a escalabilidade, porque você consegue contratar mais serviço, tá? Seja para mais ou então para menos. Poxa, previ uma quantidade, não aconteceu, posso reduzir. Ah, não, ela aconteceu mais do que eu previ, aumento. Ou ela tem uma certa oscilação, dependendo do período do mês, do ano, então ela também pode ficar numa situação variável, você pode deixar dessa forma. Programado na ferramenta, né? Então isso acaba que ajudando muito a startar projetos. E inclusive em alguns casos, no caso, exemplo do Esri, a gente consegue até testar recursos de forma gratuita. Por um período, por um tempo específico, você consegue fazer alguns testes e ver se a sua ferramenta ela tem de fato uma validade, tá? O Digital Twin, basicamente, o Digital Twin, o pessoal hoje chama de gêmeo digital. E eu posso até falar para vocês um modelo de gêmeo digital que todo mundo vai dar risada, mas de fato né, ou muito parecido. Quando você abre o aplicativo do Uber, você tem lá o quê? Os carrinhos andando na rua, exatamente onde eles estão, na distância, o tempo que vai chegar. Aquilo ali é um gêmeo digital do mundo físico. Ou seja, ele está mostrando para você onde o veículo está, aonde ele vai chegar, quantos veículos que tem naquela região, e você consegue ter uma noção. Poxa, compensa pedir, não compensa, não tem ninguém aqui na região, vai vir alguém de longe. Então, basicamente é isso. E isso a gente consegue trazer exatamente para a área logística, né? Hoje acontece, mas acontece de forma assíncrona, né? Então, quando você tem um produto que você compra, você vai recebendo notificações, chegou no galpão tal, chegou em tal local. Então, a gente vai recebendo essa notificação, mas ela não mostra o trajeto, tá? Lógico que eu não sei o quanto que seria interessante mostrar o trajeto também, por questões de segurança, né? Segurança pública e tal. Então, no caso do produto que a gente compra, acho que isso não seria tão aceito. Mas no caso da empresa, para ela acompanhar o produto dela de fato em tempo real, isso é interessante. Ela ter lá no mapa, ela tem 50 caminhões, 100 caminhões, e ela está vendo aonde esses caminhões estão em tempo real. Eu sei que hoje a gente tem o rastreamento, é um recurso, mas muitas vezes esse rastreamento ele só nos dá a posição. Está no quilômetro tal, está em tal local, né? E nem todas as ferramentas vão te mostrar mesmo onde ele está. Se os caminhões, por exemplo, saiu 5 caminhões, será que os 5 estão emparelhados? Será que eles estão brincando na pista ali, um após o outro ali, ultrapassa? Então, com o gêmeo digital você consegue verificar isso. E, inclusive, traçar condições melhores de trabalho, tá? Isso no campo da indústria é muito utilizado. Dentro do Machine Learning, basicamente, ele é um ramo, né, que a gente fala, se a gente pega lá o Deep Learning, Machine Learning, depois Inteligência Artificial, então a gente vai escalando isso. Então, o Machine Learning ele é um ramo, ou na verdade uma fase da Inteligência Artificial, porque eu posso pegar o Machine Learning e de fato fazer ela ficar como uma inteligência artificial, ou ela ficar mesmo no nível de Machine Learning ali, e tomando algumas decisões mais específicas, tá? Que isso vai nos trazer o que, basicamente? Questões de aprendizado baseado em dados, que é aquela questão que eu comentei da coleta. Então, primeiro a gente sempre começa por uma fase de coleta, depois modelos preditivos, né? E por fim a gente vai fazendo a melhoria contínua, porque você vai encontrando questões de melhoria, oportunidades, e você vai de fato fazendo a melhoria e o refinamento deste algoritmo, dentro daquilo que você precisa. Os Smart Tags, né? Que basicamente a gente
Tem vários, eu acabei trazendo acho que os dois que hoje estão mais em alta, mas que é o RFID e os QR Code, porque ambos têm uma capacidade de campo operacional muito grande, principalmente o RFID, porque o RFID a gente consegue fazer uma identificação total de produto, de veículo, do que for, sem ter nenhum contato e sem parar o processo, que é o mais interessante, né? Quantos de nós aí acaba passando no pedágio sem parar, né? Por quê? Porque a gente está fazendo o uso lá de um RFID, ok? Então isso ajuda muito, porque lá você passa com o carro, você não tem que parar, lógico, ali você reduz para uma situação operacional do sistema, então isso é necessário sim, mas tirando essa questão da redução da velocidade, você não tem comunicação com ninguém. Então imagina um exemplo em uma usina, você tem um caminhão com a tag, você tem lá a balança, você tem o portal que faz a leitura do RFID, poxa, precisa do balanceiro, que é o cara que fica lá anotando a placa do caminhão, o número do caminhão? Não precisa. Então você pode estar integrando isso diretamente no seu sistema, você consegue verificar, aí vem a parte de análise, né, conforme você vai fazendo a coleta de informação, você consegue avaliar se determinado caminhão ele está vindo com uma eficiência boa ou não, porque muitas vezes ele está vindo lá com 60% da capacidade de carga, 70% da capacidade de carga. Por quê? Aí isso desdobra em outras coisas. Será que esse caminhão está vindo com 70% da carga porque ele está com algum problema mecânico? E esse caminhão não foi parado para fazer manutenção? Então você começa a mostrar para a ferramenta e desdobrar vários outros cenários, tá? Você começa a correlacionar as coisas. Mas basicamente a gente consegue fazer identificação e rastreabilidade, automação de processo e interação com sistemas de gestão. Então isso acho que é o mais interessante aí de tudo, tá? E por fim, para a gente finalizar, a parte de realidade aumentada e realidade virtual. Isso são dois itens também que hoje, dentro da parte de 4.0, está vindo muito forte. Por quê? Imagina um motorista tendo que fazer um procedimento no seu caminhão e ele não sabe fazer aquele procedimento. Isso hoje já tem empresas, já tem tecnologias que conseguem, um exemplo, fazer aquela interação com o mundo real. Então eu consigo apontar para o caminhão e lá na plataforma o caminhão fala assim, ó, o aplicativo fala, olha, solta esse parafuso, aí ele solta, ó, agora solta essa tampa, e o mecânico vai fazendo aquele procedimento. Então isso é uma forma de você utilizar tanto a realidade aumentada quanto a realidade virtual, tá? E a realidade virtual, que ela acaba criando um novo mundo, ela é utilizada muito em treinamentos. Então imagina lá no Senai que eu venho, que é o Senai de Guarulhos, a gente tem uma empilhadeira que ela é um simulador. Ela não está ainda com óculos de realidade virtual, mas é um próximo passo, ela é ficar com um óculos de realidade virtual. Por quê? Imagina que legal, além dele estar na empilhadeira, com toda a sensação de estar sentado numa empilhadeira real, tudo, ele está num circuito operando como se fosse um operador específico mesmo ali no campo, tá? Então isso acaba aqui ajudando muito em fase de aprendizado, ok? Algumas questões de aplicações, né? Então, aonde que a gente aplica tudo isso que foi dito? Basicamente, armazéns, né? Quando a gente fala de armazéns inteligentes, transporte e entrega autônoma, a parte do Supply digital e a questão de gestão de estoques inteligentes. Isso hoje são os ramos dentro da logística que mais tem se enquadrado. Eu até coloquei alguns vídeos aqui, eu não sei se vai dar tempo da gente passar, mas talvez se quiser colocar aqui no do caminhão, que está bem relacionado aqui com a nossa questão. Ele vai abrir pelo YouTube.
E na última edição da Fenatran, em novembro passado, você acompanhou aqui no Mecânico Online o lançamento do Mercedes-Benz Atego 1730, o primeiro caminhão com direção autônoma que atua em operação controlada e que foi especialmente adaptado para um negócio exclusivo no Brasil. Nesse início de 2023, os executivos da matriz da Mercedes-Benz Trucks retornaram ao Brasil para reuniões de negócios na região da América Latina e também para conhecerem a operação desse inovador veículo em testes na planta industrial da IP. O inovador cavalo mecânico com direção autônoma para ambientes controlados interliga as linhas de produção com o centro de distribuição, sendo resultado de uma parceria entre a Mercedes-Benz do Brasil com a startup Lume Robotics, responsável pela tecnologia de automação agregada ao veículo. Por meio de um processo de customização e parametrização, o modelo em questão foi especificamente configurado para essa demanda exclusiva. O caminhão autônomo se movimenta em áreas confinadas e controladas, a baixa velocidade e com alta precisão nas manobras. Com inteligência artificial, o caminhão memoriza todas as características do local onde atua, incluindo pedestres, e está preparado para operar durante 24 horas por dia para carregamento e descarregamento automáticos no interior da fábrica, transferindo produtos entre as linhas de produção e o centro de distribuição, que também são interligados por um sistema de automação industrial. É importante ressaltar que o motorista segue presente na logística da operação, acompanhando o processo e podendo até realizar outras tarefas. A Mercedes-Benz vendeu até agora 4 caminhões Atego 1730 autônomos para a IP. Quer saber mais? Confira uma matéria completa no mecanicaonline.com.br e também em nosso canal de vídeos, @autoespecialista. Pessoal, então só esse exemplo para vocês terem uma ideia de tudo isso que eu comentei aqui. Esse caminhão ele participa com todas essas tecnologias e muito possivelmente muitas outras tecnologias, tá? E para finalizar a fala, apesar de que a gente está num nível muito alto de automação, de otimização do processo, mas tem coisas muito mais simples, até atrelado com o que foi dito anteriormente de controle. Por exemplo, hoje eu posso ter isso já tem comercialmente, tá? Mas isso pode ser desenvolvido também novamente. Mas hoje você pode ter um equipamento que ele fica fazendo a leitura do módulo do veículo diretamente, constantemente e encaminhando informações para uma plataforma para tomada de decisão. Esse produto já existe no mercado, tá? Óbvio que o que ela faz hoje é coletar os dados e te disponibilizar. Ela tem uma interface, tudo, essa interface você consegue fazer algumas coisas, mas você pode tomar muita decisão frente a isso. Porque, um exemplo, um trajeto de um caminhão, carregado ou descarregado, será que o mesmo trajeto é interessante? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu tenho veículos que marcam o consumo constante, eu posso tomar essa decisão de ter um trajeto para o caminhão carregado e ter outro trajeto para o caminhão vazio, tá? Ou motoristas com características diferentes, motorista que economiza num caminhão e não economiza no outro. Então isso assim pode ser levado para uma plataforma de tomada de decisão para você inclusive adequar os operadores ao recurso, né, que é o equipamento. Isso aí. Luiz, muito obrigada, viu, pela sua apresentação. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma observação referente ao assunto que o Luiz apresentou? Temos a graduação de logística e uma graduação agora de logística, uma pós-graduação de logística 4.0. Mas não só o curso. Hoje o Senai, o tempo seria curto, mas o Senai ele trabalha em algumas linhas hoje, que é a linha educacional, tecnológica e de empreendedorismo, né? Tem outras, mas acho que
falando disso aqui, as 3 principais. Então, para isso que a gente falou aqui, eu posso trabalhar nas 3 linhas. Na linha educacional, fomentando a educação e treinando o pessoal para isso. Inclusive, na parte de nuvem, nós temos parceria hoje com a AWS, que é a Amazon, com a Google e com a Microsoft, no qual a gente dá o treinamento, o aluno ganha o voucher para se certificar como um implementador das tecnologias desses fabricantes, tá? Mas a gente vai na linha educacional, também vamos na linha da tecnologia, trabalhando com fomento ou com investimento de capital direto, e também na linha do empreendedorismo, que o Senai hoje ele está fazendo aceleração de algumas startups, que aí pode cair nesse ramo. Tem várias áreas aí que está entrando, mas essa é mais uma área que poderia entrar. Dá licença, bom dia, eu sou Rosângela da Aldop. Aproveitando só essa pergunta aí do Marcelo, o Aldop está com uma parceria com o Senai, o Senai do estado de São Paulo inteiro e dos outros estados, e a maioria de vocês acho que não sabe que o Senai atua como consultoria de tecnologia e desenvolve produtos e processos, melhora processos, né, Luiz? Dentro dessa área, e tem um núcleo de startups de aceleração. Então, se a empresa de vocês tiverem necessidade ou interesse de fazer alguma melhoria de processo, levar inovação para qualquer processo de vocês, é só contactar o Senai ou a Aldop. As sócias da Aldop têm valores especiais, né, dependendo do projeto do Senai. Tem projetos que, inclusive, são gratuitos, também depende de uma série de análise. E o Senai também consegue incentivos fiscais dentro de universidades também. Então, tem uma linha de financiamento e, às vezes, até de custo zero, dependendo do projeto. Então, é uma informação interessante para vocês saberem. O Senai não é só capacitação, né? A área de tecnologia deles é muito grande. Hoje, assim, só finalizando, mas hoje a gente tem aí um know-how para vocês terem uma ideia. Neste momento, a gente deve estar trabalhando com assessoria em tecnologia, atualmente, acho que concomitante em torno de quase 3 mil empresas, só no estado de São Paulo, tá? Acho que entre 3 mil e 4 mil empresas, ao mesmo tempo, hoje, trabalhando com assessoria com o Senai, nesse caso, principalmente em questão de melhoria de processo produtivo, tá? Existe um programa chamado Jornada de Transformação Digital, que ele faz isso gratuitamente para pequenas e médias empresas, empresas que faturam até 4,8 milhões ano. Acima disso, aí tem outras oportunidades, parcialmente subsidiada também, mas, como foi dito pela Rosângela, entre em contato com ela ou comigo, eu tenho o cartão aqui, depois quem quiser o cartão eu posso estar disponibilizando, e aí a gente pode marcar uma outra reunião online para explicar, porque aí daria mais uma horinha de conversa para falar de todas as linhas disponíveis aí, que podem ajudar alguma empresa que está aqui. Tá? Luiz, muito obrigada por esse assunto tão pertinente no nosso dia. Para darmos sequência ao nosso bate-papo, agora eu convido o Marcelo Pinheiro, que é diretor de operações da Superbid. Marcelo, seja bem-vindo, a palavra é com você. Obrigado, bom dia a todos. Estamos aqui para falar de um projeto que nós temos junto com a Aldop, chamado Agropeças. Um pouquinho de suspense. Aí está. Bom, o projeto da Agropeças, ele nasceu dentro de uma necessidade em que, basicamente, quase todos os nossos clientes, e aí não só do segmento de usinas, mas muito focado principalmente de como poderíamos tratar a questão dos excedentes de estoque que estão se tornando obsoletos, de baixo giro, por muitas vezes ali com valor contábil elevado dentro do processo. E a gente foi tentar debruçar por algumas soluções neste momento de estoque, de tudo aquilo que a gente poderia fazer. Esse projeto... primeiro eu vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou diretor de operações do Grupo Superbid. O Grupo Superbid hoje tem 24 anos. Eu me especializei como tecnólogo em projeto mecânico pela FATEC, lá da Avenida Tiradentes.
Sou também um produto do Senai, né, nasci lá dentro da escola, 14 anos, numa época que aluno podia passar palha de aço no chão para manter a escola limpa. É uma época bem diferente do que a gente tem hoje. Hoje o aluno não pode nem falar com o professor, é uma diferença muito grande. Tenho uma pós-graduação em Economia pela Fundação Educacional e de Comércio Álvares Penteado. Sou um especialista em Valuation e M&A para trabalho de empresas e sou um especialista em avaliação de ativos, além de perito judicial. Tenho 36 anos de carreira hoje no total, 24 anos só do Grupo Superbid, onde a gente trouxe uma inovação tecnológica de plataforma. Sou pai da Luísa, marido da Kátia. Já trabalhei na minha carreira como ferramenteiro, foi a minha primeira profissão ali do Senai e de projetista. Trabalhei como design de produtos para cinema, na parte mecânica. Construí linhas de produção, desenvolvimento de produtos automotivos e hoje sou especialista em desativação industrial e recuperação de capital através da venda de ativos usados. Tá? Hoje eu sou CEO do Grupo Superbid, que atende 9.500 clientes ativos hoje na nossa carteira. Somos 450 colaboradores, estamos em 11 países e transacionamos em média 4,5 bilhões por ano, com mais de 250 mil ofertas que são publicadas através da plataforma. O projeto Agropeças nasceu um pouco dessa experiência, dessa gestão que a gente vem trazendo junto dos clientes. Essa questão de gestão de ativos, de como a gente pode trabalhar. Óbvio que o resultado disso é sempre como eu recupero o capital, como é que eu faço o projeto de venda. Então a Superbid ela se especializou muito no começo por ser uma empresa de leilões, foi onde a gente foi ganhando o nosso corpo. Depois se especializamos como uma plataforma de venda de produtos e tudo mais. E a UDOP, dentro desses projetos e da carteira de clientes que nós temos no segmento de bioenergia, trouxe a ideia da gente montar o Agropeças para justamente nas conversas que nós tínhamos com as equipes de suprimento, trazer essa solução de uma maneira mais inovadora, que pudesse fazer o processo girar e acontecer de alguma forma. O nosso movimento, no primeiro momento, quando a gente coloca um produto tão peculiar, que é itens de estoque, imagina, está lá parado na sua usina, está dentro do almoxerifado, como é que você vai fazer isso daí acontecer e colocar no mercado? Mas quem vai ser o comprador? Quem que compra coisas tão particulares que eu uso aqui no meu dia a dia, que faz parte da minha operação? Como é que eu posso colocar isso? Então, os primeiros movimentos que nós estamos fazendo, e a gente já está trabalhando nesse projeto há 3 anos, e agora a gente está indo para uma segunda fase desse projeto, que é a inovação de plataforma, como é que a gente vai fazer essa interatividade, comunicação com o mercado, mudar as formas de comunicação com os compradores para a gente ganhar a impulsividade necessária. A gente tem essa questão trabalhada muito no movimento cultural. Então, o primeiro é conversar muito com as usinas que têm este problema, que têm esse estoque, que são associadas com o DOP, trazê-los para as conversas. As conversas são acaloradas nas reuniões mensais que nós temos sobre a plataforma, sobre o produto, sobre a qualidade do que a gente está expondo, sobre o trabalho que as usinas também oferecem para melhorar esse desenvolvimento de produto. Alguns deles aqui, por exemplo, como a Usina da Pedra, que trabalha ali bastante com a gente aqui, sabe dessas discussões, de quanto a gente discute sobre desses movimentos e tudo mais. Então, esse movimento cultural, ele não é só a plataforma que vende, a plataforma impulsiona a venda, mas a venda ela vai ser impulsionada por todos os fatores que a gente pode colocar e que a gente pode desenvolver no dia a dia. Hoje a plataforma trabalha com este conceito, tem 8.354 ofertas cadastradas em produtos. Esses produtos eles estão ali então da Decoagro, da Tereus, da Pedra e da Santa Adélia, nesse trabalho, nesses estoques. São estoques do qual a gente faz uma acurácia com a usina, para que ela possa entender o produto e colocar esse produto na prateleira. Aqui não tem nenhum produto que não esteja pronto para uso. Essa é uma das questões mais importantes da plataforma. Porque vender uma coisa inservível, sem condições de uso, a Superbid vai trazer uma outra solução para você, que é lotear, trazer aquilo e ter uma depreciação mais elevada.
Aqui a gente está supervalorizando o que você poderia estar colocando na tua produção. E tecnicamente está parado, está sem giro, está gerando passivo contábil, está fazendo uma série de atividades. Então a gente tem um trabalho muito forte para trazer isso. Essa aqui é a cara da página, como vocês entram lá no site agropeçassuperbid.net, e hoje vocês conseguem navegar por essas páginas e por essa resolução. Qualidade e procedência, é isso que essa plataforma está vendendo. Qualidade de um produto que tem a acurácia, pronto para uso, a qualidade de armazenamento dos almoxerifados, muitas peças ali prontas, com condições de usos excelentes. No pneu ali embaixo, ele está meio sujo, mas já tem até bastante propostas para ele nesse sentido, mas esse é um pneu de estoque, está bem guardado, está bem armazenado, está na sombra, não está sendo agredido de alguma maneira. Então, essa acurácia, esse trabalho que as usinas fazem no primeiro momento e trazem depois para nós, aonde nós podemos auxiliá-los na questão de atualização de valores, a gente pode fazer uma análise do potencial de recuperação de capital, se o valor está elevado por ser um valor contábil, pode ter passado ao longo do tempo por alguns erros de processamento. Então, a gente pode trabalhar com a usina trazendo essa experiência de qual que seria o valor de potencial de recuperação, qual que seria a melhor estratégia de colocação, como é que a gente poderia aprimorar o trabalho aí das condições de imagem e tudo que a gente possa trabalhar, além das informações que a gente disponibiliza no site. Vocês vão vendo ali que as informações são basicamente informações que são hoje vindas dos RPs que cada empresa possui. Então, a gente não mexe muito, mas a gente também se preocupa se essa descrição ela traz a aplicação necessária e todas as informações para que o comprador possa tomar a sua decisão. Nós lançamos essa plataforma há 3 anos, temos algumas usinas que já entraram, que já saíram, que já venderam, movimentaram seus estoques, algumas correções de jornada, mas a partir de agora a gente está indo para um novo caminho de comunicação com o mercado. A gente está indo para um novo processo de transformação. A gente chegou numa denominação, né, a gente queria 4.0 para ficar muito alinhado com todas as questões de inovação, mas a Rosângela mesmo aqui falou, pé no freio, é 2.0 ainda, 4.0 vai ser daqui a pouco. Então, 2.0 na nossa inovação, na nossa jornada. O que a gente quer trazer muito nessa questão dessa inovação de 2.0 é conectividade com o comprador, com o mercado. Aqui nós estamos falando hoje de um plug que é muito importante. Eu quero vender peças de usinas e coisas de usinas aqui, mas eu tenho um outro mercado também para vender peça de trator. Eu posso vender peça de trator para o setor de grãos. Eu posso vender peça de trator para o setor pecuarista. Eu posso vender peça de trator para o mercado de construtores, que trabalham com o mesmo produto, que têm a mesma demanda. Então, essa ampliação de conectividade hoje, muito dentro do setor, é um dos principais focos que a gente tem, mas a gente quer expandir isso para uma outra experiência de potenciais compradores também. O que a gente está trazendo de novo neste modelo 2.0? Antigamente, a gente estava vendendo a plataforma, ela estava configurada para venda de lotes. Então, o produto que você estava comprando, ele fazia parte de um lote. Então, se você tem lá 10 rolamentos do modelo tal, você só podia comprar os 10, ofertar pelos 10 e não podia selecionar. A plataforma vai passar agora para um modelo que você vai poder definir a quantidade de compra. Então, você vai poder escolher lá de um lote que tem 1000 peças, você vai, eu queria 300 peças dessa. Essa é uma das colocações que a gente tem. A modalidade, então, ela passa também por uma proposta com modelos novos de pagamento, com novas opções de pagamento que a gente tem. Você pode pagar no cartão de crédito, você pode pagar no boleto, você pode pagar com diversas formas que a gente está trazendo lá. A gente está criando um terminal para que a negociação não acabe. Então, o comprador ele pode mandar uma proposta para você sobre o produto. Você está pedindo lá R$1.000 por uma peça. O comprador vai falar, não, eu vou pagar 800, 1.000 está exagerado, mas 800 eu vou chegar nesse preço. A gente criou uma plataforma para essa negociação ocorrer, de propostas e de envio de propostas. A gente vai ter um controle
é muito necessário para as usinas, por exemplo, os relatórios de venda e de gestão de controle e a ordenação. Então, como é que o comprador vai poder agora fazer uma proposta por quantidade? Ele vai lá, está lá, navegando no produto, ele vai poder ali, debaixo do valor, colocar a quantidade que ele quer daquele determinado produto e vai fazer uma proposta. Ao fazer essa proposta, ele pode também hoje definir o valor que ele gostaria de apresentar e de colocar. Do outro lado, o comprador interagindo com a plataforma, o vendedor, na hora, vai receber um e-mail com essa proposta, com essa comunicação. Ó, você recebeu uma proposta no item tal, visualize a sua proposta dentro da sua plataforma. Pelo terminal também, o vendedor vai poder ver as propostas e fazer uma contraproposta agora. Então, agora você recebeu uma proposta e falou, 800 é muito baixo, eu não vou vender, eu quero agora vender, então, por outro modelo de venda. Então, a partir de agora, o vendedor tem um painel como esse, ele vai olhar todos os itens que ele tem lá em negociação e ele vai conseguir fazer uma contraproposta para o comprador. Então, essa interatividade, a gente chama ela fundamentalmente, não só por um processo de compra, mas é o networking que a gente está criando. É a cultura que a gente quer dentro da plataforma. A gente quer as pessoas ali se comunicando para saberem e terem... Porque aonde a gente coloca essa comunicação, ela garante demais a procedência do produto, a certeza da compra, que eu estou fazendo uma boa compra, que eu estou comprando no lugar certo. Então, esse é um dos fatores. Então, aqui a negociação de propostas por quantidade, eu vou lá, aceito a proposta, modifico esses valores, vou lá ter o painel de negociação para poder finalizar estas questões como a gente está trabalhando, e a gente também agora, assim que você faz uma contraproposta, o comprador está recebendo uma comunicação por WhatsApp. Então, a gente mudou tudo, e vamos falar a verdade, a nossa vida hoje está 50% respondendo o WhatsApp o dia inteiro, né? E se eu sou um comprador de plataforma, eu fico lá na plataforma, escolhi sair para fazer minhas coisas, eu vou voltar para o computador que hora? Dentro de uma usina, dentro de um trabalho, dentro de todas as atividades. No WhatsApp a gente está quase ali, a cada meia hora, pô, peraí, deixa eu ver se a minha mãe ligou, se a esposa está pedindo alguma coisa, se os amigos, os grupos, e agora a gente tem a comunidade Agropeças, onde você vai estar ali cadastrado, receber uma colocação e uma facilidade, que você já vai poder, por exemplo, aceitar, no caso do comprador, ou ele vai aceitar a contraproposta, já diretamente na tela do WhatsApp, ou ele vai recusar essa proposta, ou ele vai voltar a negociar. Aí, para voltar a negociar, ele vai apertar o botãozinho, ele vai voltar lá para a tela de compra dele e para toda essa gestão. O comprador vai ter uma tela, ele tem uma tela dentro da plataforma, com todas as propostas que ele acabou enviando e com todas as negociações que ele está colocando neste momento, tá? A gente está aqui num desenvolvimento aqui para saber se a gente coloca, se é necessário, a gente está numa pesquisa de NPS, para saber se é necessário a foto ou não para o comprador de novo tomar essa decisão. Mas a qualquer momento também, o vendedor do outro lado vai poder ter então um relatório muito padronizado com SAP, muito padronizado com o que você está acostumado a ter de lista, de peça, de inventário e de tudo mais, com todas as ações que a gente tem, qual o tipo de moeda, qual o tipo de produto que a gente está colocando, além das localizações e tudo mais. O exportar propostas, ele está dentro da plataforma. A plataforma, então, tem lá o painel de análise, os contratos, o estoque, o tipo de evento, as negociações, o que está em cobrança, o que está em desempenho e a gestão dos usuários, de modo geral, dentro da plataforma. Essa evolução 2.0, ela vai estar disponível na plataforma a partir de segunda-feira que vem, já com todos os movimentos. A gente, na última reunião da UDOP, a gente vai fazer um treinamento com todos, mostrando esse desenvolvimento, aonde estão as plataformas. A gente vai estar chamando todos os nossos clientes para operarem ali o sistema de negociação, num treinamento que a gente vai promover para todos que estão ali com a gente.
mas a gente ainda tem um pouquinho mais de novidades para colocar lá. Então, a gente está mudando algumas opções de compra, que além de definir ali as quantidades, você vai ter também mais opções até de financiamento de algumas compras, de algumas colocações, de tudo aquilo que a gente está colocando. Você também vai ter um painel diferente do carrinho de compras e poder fazer todos os pagamentos de forma acumulada. Hoje você tem que encerrar todas as negociações de forma individual. Então a gente está trazendo no modelo de e-commerce, como a gente está acostumado ali, Mercado Livre, Amazon comprar. Lembrando que a nossa competitividade aqui, mais uma vez, vendemos produtos muito particulares e muito peculiares. A gente trabalha com muito pouca coisa aqui que é de consumo imediato e tudo. Então a gente tem ali uma modulação para poder trabalhar. Estamos trazendo novas opções do pagamento agrupado, principalmente com quantidades, pagar em 2 cartões de crédito, como também são opções que a gente tem hoje. Já quero dar uma entrada no Pix, quero fazer o pagamento de outra forma. Então, também essas modalidades estão inclusas. A gente vai mudar o modelo de acompanhamento do pedido com uma régua para o comprador, para ele saber onde esse produto vai estar neste momento, para que ele possa ser colocado. Estamos fazendo agora uma aliança com a Sedex do Correio, para a entrega direta dos produtos, de peças que tenham até 10 quilos. O Correio vai se disponibilizar ali dentro da rotina das empresas, de que as usinas preparem o material, o Correio passa para fazer essa expedição e o produto ele é entregue e o comprador paga o Sedex pela plataforma. Então a gente tem lá o recebimento lá na plataforma de todos os dados, a gente emite o voucher para a pessoa e ela vai fazer essa questão. Então essas são as novidades que a gente tem. Esse projeto ele não acontece à toa, ele acontece porque Usina da Pedra, Tereosa, Decroagro, Santa Adélia e Ativos participam ativamente dos nossos projetos. Esse projeto tem uma participação enorme de gestão da Rosângela, que está aqui, da UDOP. Tem também ali o agradecimento ao Salib e a toda a equipe da UDOP que trabalha com a gente no dia a dia. Tem o time da Superbid, ali coordenado pela Jaqueline, que é a diretora, o Felipe e a Alessandra, que aqui estão. Trabalhando, além do Guilherme, que trabalha para a gente toda a gestão de dados, e o Squad, que cuida disso, que é o Squad de agronegócios dentro da Superbid. Superbid não tem departamentos, a gente trabalha com grupos chamados Squads, que fazem gestão, que se especializam no segmento de negócio e tudo mais, tá? Essa aqui é o nosso modelo, a gente quer impulsionar cada vez mais, estamos acreditando que 2025 a gente vai conseguir impulsionar de uma maneira muito significativa a venda desses produtos. Não é uma solução que vai vender todo o seu estoque, não é isso que acho que não é o que está esperando, mas a gente quer trazer uma solução para aquilo que está parado, para aquilo que é um problema real, de valor contábil, de diversas colocações. Então estamos aí à disposição de vocês. Quem quiser conhecer essa plataforma, que seja associado da UDOP, pode contatar a Rosângela, pode contatar a Superbid, pode me contatar, o meu time ali, também técnico e comercial, para esclarecer dúvidas de como a gente faz esse processo. E a gente vai avançar muito nessa questão, 2025, mudando o plano de comunicação, mudando diversas coisas para alcançar novos mercados. E a gente acredita que isso daí vai estar na esteira de vocês também, como mais uma solução para quem faz uma gestão de estoque, para quem tem todo o processo lá interno e sabe o quanto deixar coisas paradas hoje atrapalham demais o nosso dia a dia. Tá bom? Alguma pergunta? Fico à disposição de vocês. Marcelo, eu queria só fazer um complemento, pode ser? Esse projeto da Agropeças, nós ficamos 2 anos com os gestores de suprimentos das usinas, estudando como fazer da solução para os itens que até então a gente chamava de obsoletos, e aí a gente falou, não pode colocar no mercado itens obsoletos, né? Então a gente chama de itens disponíveis, né? Porque ninguém quer comprar o que é obsoleto. E é um projeto, então, que demorou muito para ser olhado toda a cadeia, tudo o que seria possível ter, e fizemos sprint durante 3 dias,
né, para chegar nesse modelo, e escolhemos, dentre 6 empresas parceiras de plataforma, a Superbid, que aceitou estar com a gente nesse desafio. É um projeto de médio e longo prazo. Então, nós estamos agora na versão 2.0, né, Marcela? Esperamos chegar em breve na 4.0 e aí para frente. Então, como o Marcelo disse, é somente para associados o DOP. Nós temos também agora uma novidade, que é a primeira entrada e subida de peças de uma usina. A Superbid manda um técnico, um especialista deles lá acompanhar e verificar a qualidade dessa peça, explicar como fazer a subida, tirar todas as dúvidas do pessoal do almoxarifado em relação à subida desses itens. Tá certo? Muito obrigada, Marcelo, pela parceria, pelas melhorias. E se vocês quiserem mais informações, a gente está à disposição. Obrigada, viu, Marcelo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Isso. Exatamente. Eu acho super importante também entenderem, quem participa do projeto, que é um associado ao DOP, a discussão mensal sobre a estratégia, sobre a venda, como a Rosângela falou, começou muito tempo lá atrás até a gente ter a solução de plataforma. Mas a discussão mensal ela é muito rica. E aí cada usina traz uma opinião, traz sua dificuldade operacional, sua dificuldade de manter esse estoque, a dificuldade da rotatividade. Então, eu considero que, na verdade, as nossas reuniões mensais são quase uma classe de que a gente explicando plataforma e as usinas explicando os problemas diários de todas essas operações. E isso é super importante também, porque vai fazendo o projeto crescer, ganhando o amadurecimento necessário. E é óbvio, a gente também tem o papel de trazer para vocês a visão do mercado, o que o mercado acha disso, o que o mercado acha também desse modelo e dessa posição de compra. Pessoal, antes da gente sair para o café, eu gostaria de fazer uma observação que recentemente nós reativamos o grupo de WhatsApp referente à gestão, à logística de frete de açúcar e álcool. Então, caso alguém tenha interesse, pode estar procurando a Rosângela, entrando em contato com ela para vocês participarem do grupo. Nós estamos fazendo reuniões também, fizemos a nossa primeira reunião recentemente, foi muito produtiva, nós debatemos assuntos do nosso dia a dia, as nossas dificuldades, pontos de melhoria, para que nós possamos ir se auxiliando. Então, agora vamos sair para um cafezinho, daqui a pouco a gente retorna 11 horas, né, pessoal? Isso aí, então, bom café para vocês.